Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um dia de conversa, de esclarecimento, de estudo. Hoje nós vamos conversar sobre o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Meu Reino Não É Deste Mundo. Isso é uma fala de Jesus e ele se referia mais especificamente à vida futura, né? A verdadeira vida, que é a vida espiritual, é o plano espiritual. Então, nós temos que ter esse conceito muito claro na nossa mente. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual, porque somos espíritos eternos, que passam por aqui, que é um mundo transitório, para viver experiências e se aprimorar, para que possamos evoluir. Essa vida que vivemos aqui é de extrema importância para o espírito e para a sua evolução. Mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então nós temos que fazer essa relação e compreender a importância de cada uma delas, para que a gente possa entender que as riquezas que nós temos na matéria não são as riquezas do espírito. Não são essas riquezas que nós vamos levar para a nossa vida espiritual. As riquezas do plano físico ficam no plano físico. E as riquezas que o nosso espírito vai adquirindo no decorrer das suas existências, das suas experiências, essas sim permanecem. Ele leva consigo. E o que são essas riquezas? São exatamente todas as virtudes que o espírito vai conquistando no decorrer de todas essas experiências, que são as nossas reencarnações. Então, Jesus falava eu sempre afirmava que o seu reino não era daqui, até quando questionado por Pilatos, em outros momentos, né, por outras pessoas, eles perguntavam, mas tu não és o rei, né? Então, ele dizia, o meu reino não é deste mundo. Ele falava, se referia a essa vida futura. E ele dizia que ele falava com a intenção, quando ele afirmava isso, de demonstrar para nós que com o que a gente precisa realmente se preocupar é com essa vida. Então, o que devo fazer agora, nesse momento, enquanto vivo esta vida, o que preciso fazer para garantir que a minha verdadeira vida, que a minha vida eterna como espírito, seja realmente maravilhosa. E nos questionarmos, né, dos porquês a gente passar por algumas dificuldades, algumas atribulações. Então a gente precisa pensar, usar lógica, ter um raciocínio, né, sem entrar no desespero. Nem sempre é fácil, a gente sabe, mas é importante que a gente sempre mantenha a chama da fé dentro do nosso coração. E se a gente realmente tem fé, a gente confia, né? Então vamos buscar esse equilíbrio dentro de nós e tentar entender as coisas. Isso que a doutrina espírita propõe, que a gente faça as nossas investigações, que a gente pense, né, com lógica, com raciocínio, e tente compreender as coisas sem entrar num processo de desespero, de desânimo, porque aí realmente as coisas vão ficar muito mais complicadas. Então, nós conseguimos entender assim, todas essas falas de Jesus que confirmam essa questão da vida, né, fora do que seria a vida física. Ele afirmava, há muitas moradas na casa de meu pai, não existe só um lugar, então existem muitos lugares onde se tem morada, né? Então a gente não pode ter a pretensão de achar que somos os únicos habitantes de um universo infinito. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então se fala da reencarnação, da necessidade de reencarnar para que a gente possa evoluir, para aí sim poder conhecer esses mundos perfeitos, né, para aqueles espíritos que adquiriram já um nível de evolução e de perfeição, que é o nosso grande objetivo. E a felicidade não é deste mundo, então nós vivemos num mundo, né, que é um mundo físico, que é um plano de
provas e expiações, onde nós viemos exatamente para nos lapidar, para nos melhorar através dessas situações que vão se apresentar na nossa vida. E a gente muitas vezes se sente realmente muito desanimado ou desesperado, desesperançado em razão das situações que se apresentam, mas sim, nós nos preparamos para enfrentá-las. Antes de vir reencarnar, a gente se preparou para isso. Nem sempre as provas são fáceis, mas a gente está pronto. O aluno só recebe a lição para a prova depois que aprendeu a lição. Então a gente tem essa lição aprendida e a gente tem força, a gente tem que encontrar essa força dentro de nós. A doutrina espírita fala na reencarnação, então isso é um preceito básico. Nós reencarnamos, vivemos muitas existências, né, físicas, porém a vida do espírito é uma só, é uma vida eterna, e em que ele tem esses estágios que ele passa por aqui em muitas vidas, de muitas formas, né? Em muitos tempos diferentes. Olha quanto tempo de história da nossa humanidade a gente tem, quantas vezes já reencarnamos e vivemos várias experiências, e a gente tem que ter ciência de que hoje somos muito melhores do que a gente já foi antes. Com certeza, se a gente fosse comparar, tivesse condições de verificar como já fomos lá atrás, talvez a gente ficasse um pouco assustado. Talvez a gente não fosse o tipo de pessoa que a gente admiraria, né? Então significa que a evolução, ela nos leva sempre ao bem, sempre vai nos conduzindo para uma versão melhor de nós mesmos, né? E claro, quando a gente decide por isso, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Então se a gente escolher fazer um caminho inverso, aí a gente também vai conquistar outras coisas, né? Vai conquistar um processo muito mais difícil, um caminho que a gente vai ter que um dia retornar. Quanto mais distante nos colocamos de Deus, o caminho de volta vai ter que ser feito em algum momento, né? Então a gente tem que buscar essa compreensão. Os judeus, eles observavam, naquela época de Jesus, eles observavam a lei de Deus, que ela era como uma recompensa. Então, pelos bens terrenos, pela supremacia daquele povo, da sua nação, a vitória nas guerras sobre os inimigos. Então eles acreditavam que as calamidades públicas, as coisas que aconteciam, como a gente vê assim, teve um terremoto, um vulcão ficou ativo, ou teve lá um tsunami, alguma coisa, aquilo era um castigo de Deus para aquele povo. Mas as coisas não funcionam assim. A natureza tem os seus ciclos, a energia que nós emanamos também interfere, né, no meio ambiente e provoca algumas situações, mas tudo é um processo natural, um processo da natureza, e não um Deus cruel que está simplesmente nos punindo e usando a natureza para nos punir. Isso não é verdade, isso é de um tempo de imaturidade, né? Um tempo ainda que nós éramos crianças espirituais e que não compreendíamos certas complexidades. Deus não é assim. Moisés, por sua vez, ele confirmou essa ideia, né, ao povo com quem aquele povo escolhido, né? Então ele tinha que de alguma forma pegar aquelas pessoas que eram ainda muito primitivas nas suas ideias, que não tinham acesso a determinadas informações, e lapidar esses espíritos que ainda eram muito embrutecidos. E ele simplesmente foi revelando a eles algumas coisas sem entrar em muitos detalhes, o que criou, de certa forma, uma confusão, porque o ser humano ele acredita numa coisa e acha que nada mais é verdade, né? Mas, assim, ele usou essas ideias de que, sim, era um povo escolhido, né, de que precisava chegar à Terra Prometida, exatamente para que aquelas pessoas pudessem mudar os seus padrões e modificar as suas atitudes, né? Mas vejam bem, eles ficaram 40 anos lá andando para lá e para cá, até que eles pudessem realmente se modificar. Moisés teve muito trabalho com eles, né? Quem sabe a gente mesmo não andou por lá em alguma encarnação e éramos os rebeldes, né, que demos trabalho a Moisés. E hoje estamos aqui, então vamos evoluindo sempre. E Jesus, depois disso, ele veio depois de Moisés e trouxe essa revelação de que ele existe
de que existe um mundo, esse mundo espiritual, onde a justiça de Deus se realiza amorosamente, para que a gente realmente possa aprender as nossas lições, mas não de uma forma cruel, vingativa, né? Mas simplesmente Deus, ele é amor, e de uma forma amorosa nós vamos aprendendo. Jesus também ele colocou que a vida futura é um princípio e uma lei da natureza, e que a gente não tem como escapar disso, né? Então, em algum momento nós vamos retornar para a vida espiritual. Então, é algo que é o nosso destino, é algo que é inevitável, né? E todo cristão, ele crê numa vida futura de formas diferentes, né? Alguns não creem na reencarnação, mas eles acreditam numa vida lá no céu, uma vida celeste, ou até numa vida no inferno, para aqueles que serão castigados, que ainda também é um pensamento muito infantilizado, muito imaturo, né? Porque, na verdade, o céu é a nossa paz de espírito, e o inferno é exatamente a nossa consciência tomando noção dos nossos erros, das nossas falhas. E isso é um processo muito mental, que a gente pode concretizar exatamente com coisas que acontecem na nossa vida, porque o que a gente vibra é o que a gente atrai. Isso é importante também, mais uma questão que é importante ter em destaque. Nós vibramos uma determinada energia e atraímos aquela energia. Se nós vibramos negativo, nós vamos atrair o positivo. Não tem essa história de os opostos se atraem, é exatamente o contrário. Ao contrário, desculpe. É exatamente o oposto. São os afins que se atraem, os iguais se atraem. Então, a mesma energia atrai a mesma energia. Então, por isso, qual energia nós queremos vibrar? Porque que energia nós queremos atrair? O Espiritismo, ele complementa esse ensinamento de Jesus, porque os homens foram amadurecendo, né? Nós fomos evoluindo e fomos amadurecendo a nossa capacidade de compreensão. Então, nós colocamos Jesus, e também a doutrina espírita vem nesse processo trazendo essa verdade de que nós podemos minuciosamente perceber que a infelicidade é atraída por nossas escolhas anteriores, assim como a felicidade também. Então, o ponto que nós devemos chegar é na esperança, e não no desespero, e não no achar a minha vida é a pior de todas, eu sou o pior ser humano, a minha vida não tem jeito, tudo de ruim acontece comigo. Não, respira aí, vamos respirar junto. Sim, a gente tem dificuldades, a gente tem os nossos desafios, mas algo que a gente não pode deixar de lado é a esperança. A esperança de que nós podemos sempre fazer novas escolhas e mudar esse nosso futuro. Então, tem uma historinha que eu quero contar que fala assim. Pandora era uma princesa grega, na Grécia Antiga, né? E ela recebeu dos deuses, que eram ciumentos de sua beleza, um presente, que era uma caixa misteriosa, e eles disseram a ela que jamais abrisse. Então eles presentearam ela com uma caixa misteriosa, mas que ela não podia abrir. Claro que um dia a curiosidade falou mais alto, e com aquela tentação de saber o que tinha ali dentro, ela ergueu a tampa para dar uma espiadinha. Quando ela abriu, ela liberou nesse momento para o mundo grandes males, como a doença, a inquietação e a loucura. E um Deus se compadeceu da Pandora, dessa princesa, e permitiu que ela fechasse a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida. E esse antídoto é a esperança. Então, claro, essa é uma história, é só uma representação para a gente entender que a gente está exposto a doenças, a inquietações, a sofrimento, mas a gente também tem a esperança para nos garantir de que a gente pode encontrar a felicidade, encontrar a paz. No pensamento grego, a esperança se designava
por um momento feliz ou até infeliz, né, de quem esperava. Mas foi na revelação judaico-cristã que elevou a categoria de uma virtude fundamental da vida cristã, a esperança, ter esperança, esperançar. Para a compreensão desse tema, assim, Paulo de Tarso e Santo Agostinho, entre outros, falaram sobre a esperança. Então, a esperança ela aponta para um bem futuro e possível, mas que ainda é incerto, porque depende de nós e das nossas escolhas, ou seja, do nosso livre-arbítrio. E diz respeito aos bens árduos e difíceis, que não dependem apenas da vontade de quem os espera, ou seja, não depende só de nós, mas depende das circunstâncias externas para que esse bem nos chegue. Então, nós não podemos pensar somente em nós. Nós não podemos fazer somente por nós, porque nós vivemos no coletivo. Nós vivemos sempre numa interação social. Então, o bem só chega para mim quando o bem também chega para o meu semelhante. Então, a minha luta, o meu esforço, ele tem que ser coletivo. Eu devo fazer sim o bem para mim, porque eu devo amar a mim, para que eu, aprendendo a amar a mim, possa amar o meu semelhante. Então, nós temos que trabalhar por nós e pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante. Santo Agostinho tem uma frase dele que eu achei interessante trazer para a gente, que fala: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Ou seja, analisando a nossa vida, nós conseguimos nos indignar. Não é nos revoltar. Indignação é simplesmente perceber que algo não está certo, não é como deveria ser. Ou não nos deixa confortáveis, nos desacomoda. Nós precisamos aprender a nos indignar quando olhamos para algo na nossa própria vida que não está de acordo com o que a gente julga que deveria ser. Então, esse incômodo vai nos fazer movimentar, e o movimento nos leva para a mudança. Então, para que a gente mude a nossa realidade, a gente precisa se movimentar, a gente precisa ter a ação para que a gente, então, consiga concretizar essa modificação de padrão vibratório, de realidade por consequência. Então a nossa vida só muda quando a gente dá o primeiro passo para que ela mude. Nossa, é muito difícil tudo que eu faço, mas eu estou fazendo as escolhas certas? Nós precisamos ser muito sinceros conosco mesmos. Olhar para a nossa vida e ver: eu estou vendo de verdade ou eu estou enxergando aquilo que é conveniente para mim? É importante a gente ter isso em mente também. São Tomás de Aquino, ele fala uma frase também muito interessante. Se o homem deve se apegar à esperança como o navio à âncora, há entretanto uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora, ela está fixada abaixo, que nos dá uma estabilidade, uma segurança, uma âncora que nos deixa firme, né, naquele lugar. Mas ela nos fixa abaixo. Ela nos mantém aqui rasos, ela não nos deixa voar, não nos deixa ascender. E o espírito, ele tem exatamente que fazer esse processo, ele tem que subir nas suas expectativas, ele tem que elevar o seu padrão mental. Então não é que a âncora seja ruim, mas ela nos limita. Então a gente não quer ficar preso aqui ao plano físico, porque não é aqui o nosso lugar permanente, ele é temporário. Então nós temos sim que ter firmeza nas nossas ações, mas não podemos ficar presos a isso. Nós temos que continuar alçando voos, continuar seguindo a nossa caminhada, sem nos prender. Isso significa sem nos apegarmos. O apego é um entrave, é aquilo que nos barra a caminhada, que muitas vezes nos impede de ir adiante, de conseguir mudar os nossos padrões. Você está apegado em bens materiais, em pessoas, em títulos. No que nós estamos apegados?
Isso é uma grande reflexão que a gente tem que fazer. Qual é o meu apego? Ou quais são os meus apegos? E aí a gente começa a entender que amor não é prisão, que bens materiais são algo de usufruto, ou seja, a gente utiliza enquanto está aqui e depois a gente se vai e eles ficarão aqui. Qual é a riqueza que eu tenho que encher o meu coração? De esperança, para começar, de amor, de fraternidade, de caridade e tantos outros sentimentos e virtudes que a gente deve buscar. Então, como eu dizia aqui terminando a frase, ele fala que a âncora, né, São Tomás de Aquino fala que a âncora está fixada abaixo, que a esperança, ao contrário, ela está fixada mais ao alto, ela está fixada em Deus. A esperança está diretamente ligada em Deus, na confiança e na fé que a gente dedica a Deus, na certeza de um amanhã melhor. As virtudes, como eu acabei de falar, elas são potências racionais que inclinam o homem para o bem. E a virtude moral predispõe o indivíduo à prática do bem. E a doutrina espírita, assim como Jesus trouxe, depois a doutrina espírita ratificou essa questão, e assim como todos os nossos mestres que já vieram para a Terra, né, como Moisés, Krishna, Buda, todos eles trouxeram uma mensagem de paz, de amor e do cultivo da virtude, das virtudes, da elevação moral. Não é sermos puritanos. Moral não é o que a gente comumente vê por aí. É uma questão moral, uma questão de atitude. O que é meu, né, que pertence a mim, um exemplo só, é meu, mas se eu encontro algo e sei a quem pertence, eu devolvo, procuro de toda forma. Isso é um princípio moral bem simples, só para a gente exemplificar aqui. Por que eu vou tomar para mim algo que sei que pertence a alguém? A gente começa por essas pequenas coisas, como o troco no supermercado ou numa loja que a gente recebeu errado, né? A pessoa se enganou, nos passou um troco além. Assim como a gente cobra quando nos dão a menos, a gente também pode devolver quando nos dão a mais, né? Ou algum produto que não era nosso. E muitas vezes assim vira até capa de jornal, né? Sai noticiado nos jornais da TV, de rádio e tudo mais, assim, a pessoa devolveu uma carteira com dinheiro como se aquilo fosse um absurdo. Essa deveria ser a regra, né? Então esse é só um detalhezinho que é interessante. Isso são mudanças morais. Muitas vezes, quando a gente para analisar essas coisas, a gente começa a entender por que a nossa vida é daquele jeito, porque a gente começa a perceber qual é a nossa conduta moral, né? Então, aí tu te dá conta, nossa, realmente eu estou no caminho certo, não, eu preciso melhorar. Porque não é a gente se condenar e entrar no processo, mais uma vez eu falo, não entrar no desespero e pensar assim, meu Deus, não tenho jeito, eu sou totalmente errado, eu tenho péssimas ações. A gente está em processo. E quando a gente está em processo de aprendizagem, existe a tentativa. E a tentativa ela pode te levar ao erro ou ao acerto. Então acertamos às vezes de primeira e às vezes temos que tentar algumas vezes para que a gente possa realmente chegar lá no fim, craque, acertando sempre a partir dali. Então a gente tem que fazer como o Chico Xavier dizia, não vou lembrar a frase certinha agora, mas ele falava algo nesse sentido, que a gente não pode voltar lá atrás e mudar tudo o que aconteceu, tudo que a gente errou, mas a gente pode agora começar a escrever de novo uma nova história diferente daquela lá atrás. Era algo assim que ele quis dizer, mas é exatamente isso. Então, eu fiz errado ontem, agora há pouco, há 5 minutos atrás, mas agora a página está em branco, eu posso escrever de uma forma diferente e me modificar. Então, a escolha é nossa o tempo inteiro. A gente está digamos assim, na direção. A gente tem o poder nas nossas mãos de mudar a nossa vida. Nós não podemos nos responsabilizar pelas ações que cabem a terceiros. Então, nós somos responsáveis por nós e podemos servir de exemplo e auxiliar aos nossos semelhantes, mas nunca querer fazer por eles. Isso não nos compete. Inclusive, nos cria muitos problemas e dificuldades, inclusive frustração, porque a gente não muda as outras pessoas, cada um muda no seu tempo, cada um faz conforme lhe é possível. Não nos cabe condenar, julgar, mas simplesmente
acolher, né, e seguir amando. Eu quero ler aqui uma frase que fala do... Só localizando aqui. No livro Vinha de Luz, fala que nem todos têm o voo da fé, e nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Vinha de Luz é um livro, né, que é um livro espírita, que é um livro maravilhoso, tem mensagens lindíssimas, recomendo a leitura, e fala exatamente isso, a fé, a importância da fé, de viver a fé internamente, né? E a gente pode realmente compartilhar, né? Esse é o bem que nós podemos fazer pelo nosso semelhante, é compartilhar com ele os benefícios da esperança, compartilhar as nossas aprendizagens e principalmente o nosso exemplo de caminhada, que foi o que Jesus fez. Nesse capítulo do Evangelho ele fala que veio não para ser servido, porque ele é questionado por Pilatos: tu és o rei? E aí ele fala: se tu me dizes, eu sou o rei, mas eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E foi o que Jesus fez durante toda a sua vida. Ele serviu. Ele deu uma demonstração de amor que para nós hoje fica muito difícil compreender, porque a gente ainda não atingiu, porque ele é um espírito puro, e nós sabemos que Jesus, ele é o governador do planeta Terra, né? O nosso regente espiritual, é aquele ser tão elevado que é responsável pela nossa evolução. Por isso, amorosamente, ele veio e encarnou para trazer essa mensagem, ele viver e demonstrar na prática qual é a vida que nós devemos viver, uma vida de amor, de devoção e de fraternidade. E para concluir, eu quero trazer uma frase que fala também assim, que submetida, que é a questão assim, quando a gente vive momentos de aflições, né? Então, para que a gente possa refletir também, para que a gente possa ter esperança nesses momentos de aflições. Submetida à lei de causa e efeito que rege o seu destino, a criatura humana compreende, ao longo das experiências reencarnatórias, que é responsável pelos seus atos e que, por meio da lei da liberdade, é livre na hora da semeadura, mas escrava no momento da colheita. Então, há pouquinho eu acabei de falar sobre exatamente essa questão de termos a direção, o leme da nossa própria vida, temos o poder de decidir, e nós que escrevemos o livro da nossa vida. Então, vamos escolher melhor as palavras que a gente coloca nesse livro, vamos escolher melhor as imagens que a gente coloca, né, que são as nossas memórias, e vamos exatamente semear sementes melhores, para que a gente possa realmente ter uma colheita mais feliz. Então, hoje eu fico por aqui com muita gratidão e com muita esperança de que cada coração se sinta tocado por essas palavras, que a gente realmente possa acolher o amor dentro dos nossos corações e vivê-lo. Colocar em prática, fazer o movimento. Amor é ação, evolução é ação. Então, vamos mudar, vamos agir, ir de encontro à felicidade através da fé, da esperança. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.